Revelação divina, oração sobrenatural para quebrar maldição hereditária e olho gordo em 3 passos. Na pequena cidade de São Gonçalo, uma aura de mistério e fé permeava cada esquina. Maria, uma mulher de fé profunda, vivia sob a sombra de uma maldição que parecia estar cravada na história de sua família. Desde que se lembrava, desgraças financeiras, doenças inexplicáveis e conflitos incessantes haviam marcado sua vida e a de seus filhos. Em um dia ensolarado, sob os sinos que tocavam de maneira suave como um chamado celestial, Maria decidiu que era hora de buscar alívio. A capela local, seu refúgio, oferecia a atmosfera perfeita para elevar suas súplicas ao céu. Ao cruzar a porta da capela, Maria foi envolvida por uma onda de louvores e orações que ecoavam como um doce bálsamo. Irmãos e irmãs em Cristo, reunidos, compartilhavam suas dores e alegrias, e Maria sentiu seu coração pulsar em sintonia com aquele momento. Fervorosamente, ela expôs suas angústias, sentindo-se como uma ovelha perdida clamando por seu pastor. Foi então que, durante uma oração intensa, uma irmã, com olhos cheios de unção, declarou uma revelação: há um olho gordo que persegue sua linhagem, irmã Maria. Uma maldição que deve ser quebrada. Essas palavras reverberaram na alma de Maria. A batalha espiritual que enfrentava ia muito além das dificuldades cotidianas. Naquela noite, ao meditar nas Escrituras, suas lágrimas caíram como sementes de esperança sobre a promessa de libertação. Ela se lembrou de como Deus havia operado grandes milagres, e sentiu um renovo de força como se o próprio Senhor estivesse sussurrando promessas de um futuro sem correntes. Contudo, mesmo encharcada de fé, novos desafios eram iminentes. Um amigo próximo, cético e mordaz, surgiu como uma sombra, questionando sua firmeza em oração. Maria, você realmente acha que apenas orar é suficiente? Deve buscar ajuda profissional. Suas palavras cortaram fundo como uma adaga. A dúvida começou a enraizar-se, ecoando em sua mente. Depois de dias de tormento e fervente oração, Maria fez uma votação no seu coração: seria a oração a solução? Com um espírito decidido, ela levantou-se determinada a fazer a oração sobrenatural de 3 passos, clamando ao Senhor para quebrar toda a maldição e trazer cura à sua família. E então, algo maravilhoso aconteceu. Enquanto Maria orava, sentiu uma onda de sabedoria e clareza inundar seu ser. Era como se a presença de Deus entrasse em sua casa como um vento forte, trazendo paz a cada canto. De repente, sua filha mais nova, Maria Clara, que há muito sofria de uma doença misteriosa, começou a apresentar sinais de cura. A atmosfera carregada de tristeza foi substituída por risos e harmonia. A família, que antes se consumia em desavenças, agora se unia em adoração e gratidão. A comunidade rapidamente se juntou ao redor de Maria, celebrando e louvando pelas bênçãos recebidas. No entanto, uma nova visão começou a assombrá-la. Uma sombra antiga permanecia à espreita, como uma fera pronta a atacar novamente. Agora, com um novo pão fresco de milagres, Maria se perguntava: será que conseguiria manter essa liberdade? O que Deus ainda revelaria sobre sua linhagem e a luta contra as forças espirituais? A história de Maria estava apenas começando, lançando sementes de expectativa no coração de todos que a cercavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o dia se despedida, e as estrelas começavam a brilhar, uma pergunta ecoava no coração de Maria e de toda a cidade: quais novos desafios lhes aguardavam nessa jornada de fé? A batalha contra a maldição não havia terminado, e a esperança pulsava vibrante como nunca. A noite caiu silenciosa sobre São Gonçalo, e Maria estava em casa, com o coração acelerado e a mente repleta de perguntas. A alegria pela cura de Maria Clara ainda iluminava seu ser, mas uma sombra de incerteza pairava no ar. Sentou-se à mesa na cozinha, onde o cheiro do café fresco se misturava ao aroma de valerianas que ela costumava usar para acalmar os nervos.
O tempo parecia parado enquanto refletia sobre as palavras da irmã na capela. Uma maldição que deve ser quebrada. Aquela frase ecoava como um mantra e, de algum modo, Maria sentia que não era apenas sua luta, mas uma batalha ancestral, uma corrente que havia sido passada de geração em geração. Fechando os olhos, ela se lembrou das histórias de sua avó, das falhas e ciclos de desgraça que tinham marcado sua família. Seria possível que aquele olho gordo ainda estivesse à espreita, pronto para recuperar espaço em seu lar, mesmo com tantas bênçãos já recebidas? Sentindo a urgência em seu espírito, Maria decidiu que precisava de um plano. Abriu sua Bíblia, e as páginas amareladas revelaram promessas de libertação e proteção. Em Salmos, encontrou um verso que devastou suas dúvidas: "O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio." Com essa certeza, começou a clamar ao Senhor. Era hora de lutar por sua linhagem, por seus filhos, e por cada pessoa que, como ela, enfrentava as garras do desespero. Naquela noite, chamou todos os seus filhos para um momento de oração. Maria Clara, agora mais saudável, olhava para a mãe com olhos cheios de expectativa, enquanto os irmãos permaneciam em volta, todos atentos. A oração não é só por nós, mas por todos que passaram por essa tempestade. Vamos quebrar essas correntes! Sua voz soava firme, e as chamas da fé brilhavam em seu rosto. Juntos, eles ergueram as mãos em direção ao céu, e num clamor preparado, pediram a Deus que rompesse cada maldição, cada palavra negativa lançada sobre suas vidas. Era uma invocação poderosa de fé, e Maria sentiu uma onda de liberdade enquanto oravam. Como um exército em batalha, sua família estava unida, e a sensação de que algo extraordinário estava por vir pairava no ar. O poder da oração foi tão intenso que parecia ecoar pelos muros da casa e invadir a vizinhança ao redor. Assim que terminaram, uma paz inexplicável se estabeleceu. Olhando nos olhos uns dos outros, viam não apenas a fé, mas a certeza de que a mudança era possível. Após aquele momento especial, Maria fez um pedido a Deus: "Mostre-me o que ainda está escondido. Revela o que devemos fazer para nos proteger." E ali, no calor da sua intensidade espiritual, uma ideia surgiu em sua mente: uma vigília de oração na capela, onde ela convidaria todos os que quisessem se unir a essa batalha. Na manhã seguinte, ela estava decidida a espalhar o convite. Mas ainda havia dentro de Maria uma ansiedade sem fim. O que mais sua linhagem carregava? Seria suficiente apenas uma vigília? Enquanto pensava nisso, um alerta fez estremecer. Um som distante, como um sussurro aquoso, ressoou em sua mente. Atente-se às revelações! O dia começou a clarear, e com ele, uma nova certeza: a vigília era apenas o início de uma jornada muito mais profunda. Como a nuvem que se aproximava antes da tempestade, algo grande estava prestes a acontecer. O que Deus desejaria revelar a seguir? A busca pela verdade estava apenas começando. Maria acordou com os primeiros raios de sol filtrando pelas janelas. A luz suave e dourada trazia um novo sentimento. Era como se amanhã fosse uma promessa. O coração dela pulsava forte, e sua determinação se tornava inabalável. Naquela manhã, ela sentia que mais do que uma simples vigília, estavam prestes a se armarem de poder e coragem. Após preparar o café, ela reuniu a família novamente. Com um sorriso e olhos brilhando de fé, anunciou: "Hoje, vamos preparar tudo para nossa vigília. Quero que cada um de vocês escreva em um papel o que deseja ver mudado, o que precisa ser quebrado nesta família." As crianças olharam um pouco confusas, mas logo deixaram-se levar pela animação. A energia no ar estava palpável. Cada um iniciou sua tarefa. Maria Clara escreveu sobre a saúde, enquanto os irmãos mencionavam as lutas emocionais e financeiras. Maria, porém, focava nas correntes que pareciam estar presas na história de sua família. Ela pegou um pedaço de papel e, fervorosamente, escreveu: "Liberdade sobre as amarras do passado." Depois de um frenético momento de escrita, eles se reuniram em círculo. Um a um, começaram a ler em voz alta suas petições. Ao som das palavras expressas, algo começou a acontecer. Uma presença suave, como uma brisa delicada, entrou na sala. Maria fechou os olhos e sentiu o amor de Deus rodeá-los. Era exatamente o que precisavam.
Aquelas palavras eram como orações, ecoando nos céus, e cada oração era uma flecha em direção ao céu, um pedido sincero por libertação. Assim que terminaram, decidiram que seria preciso convidar mais pessoas para se juntar nessa batalha espiritual. Maria Clara, empolgada, pegou um telefone e começou a mandar mensagens para os vizinhos. Venham para a capela hoje à noite. Vamos clamar pela libertação. A cada resposta positiva, o coração de Maria se enchia mais de esperança. Naquele ímpeto, Maria se lembrou de sua avó e das histórias que contavam sobre lutas espirituais. Com fé, tudo é possível, ela murmurou. A missão estava clara: unir a comunidade em um clamor coletivo poderia amplificar ainda mais a força da oração. Enquanto o dia se passava, a expectativa crescia. As horas pareciam se arrastar, mas o fervor dentro dela pulsava em um ritmo acelerado. À medida que o sol começava a se pôr, uma onda de fé e determinação preenchia o ar. Famílias inteiras começaram a se formar na capela, e a pequena estrutura logo se encheu com risos, abraços e a pressão de uma necessidade espiritual comum. Finalmente, quando o relógio marcou 8 horas, a vigília começou. A capela, iluminada por velas, fazia com que a atmosfera parecesse mágica. Maria se colocou à frente, e com um coração cheio de fervor, iniciou: hoje é o dia em que a história muda. Vamos, então, clamar ao Senhor juntos. Uma onda de fervor tomou conta, e vozes se ergueram em coro. As mãos se uniram, e um clamor, poderoso e intenso, encheu os ares. Palavras de força, libertação e novos começos ecoavam em uníssono, como uma canção de esperança. Mas à medida que a atmosfera se aquecia, algo diferente começou a acontecer. Um frio inesperado percorreu a capela, e um sussurro quase inteligível pareceu flutuar no ar. Maria sentiu um calafrio na espinha. O que foi isso? Pensou. Será que ele estava se manifestando de alguma forma? Enquanto a congregação clamava mais alto, Maria percebeu que a guerra espiritual estava longe de ser concluída. A luta não era apenas contra maldições, mas por revelações. O que mais estava escondido nas sombras da história de sua família? O que viria em seguimento àquela oração desesperada? E assim, em meio a um clamor que ressoava no céu, formou-se um mistério diante dela. O silêncio instalado na capela era quase palpável. A congregação, em meio ao fervor e à oração, agora se sentia expectante, como se algo extraordinário estivesse prestes a se desvelar. Maria, com os olhos fechados e o coração aberto, tentou discernir aquele frio que havia invadido o espaço. Era uma sensação estranha, inquietante, mas ao mesmo tempo, carregava uma promessa de mudança. Mantenha o foco. A vitória já é nossa! Exclamou um irmão que estava ao seu lado. A declaração trouxe ânimo, mas Maria sabia que o desafio era maior do que esperavam. Assim como uma tempestade que se aproxima, algo grandioso, porém aterrador, estava para acontecer. Conforme as vozes se elevavam, uma luz suave começou a brilhar no altar. Era como se Deus estivesse respondendo a cada clamor, cada súplica levantada em fé. Uma emoção intensa brotou dentro de Maria. Seria naquele momento que a verdade escondida viria à tona? O peso do passado poderia, de fato, ser quebrado. Enquanto todos estavam imersos na adoração, Maria decidiu ir além. Senhor, revela o que está escondido. Mostra-nos a raiz de nossas amarras. Disse em um sussurro fervoroso. Em resposta, uma nuvem de clareza pareceu pairar no ar. Ela podia sentir a presença do Espírito Santo, aquecendo seu coração e envolvê-la em amor. Uma jovem, ao seu lado, começou a chorar. Sinto que algo antigo está sendo arrastado, uma dor que nunca imaginei que poderia existir em nossa família. Disse ela, quebrando o silêncio. As palavras dela ressoaram com Maria. Era o eco do que tantos carregavam, um fardo que se arrastava por gerações. Vamos nos unir na oração! Gritou Maria, inspirada por aquela revelação. Precisamos abordar os fundamentos do que nos impede de avançar. Com um fervor renovado, cada pessoa ali começou a orar em voz alta, buscando expor não só suas dores, mas qualquer maldição que houvesse sido deixada por antepassados. Senhor, cortamos com o passado toda maldição hereditária, todo o olho gordo que pesou sobre nós, em nome de Jesus, quebramos agora.
Gritaram em uníssono. A atmosfera parecia pulsar com poder. Era como se os céus se abrissem e derramassem bênção sobre cada um. Então, como um raio que ilumina o céu noturno, uma revelação ocorreu. Maria viu imagens do passado de sua família, momentos de dor e perda, e algo que parecia uma corrente escura se formando entre eles. O peso da história estava sobre os ombros deles, impedindo que seguissem livres e felizes. Essa era a causa do sofrimento, e agora ela compreendia. É isso. Precisamos renunciar a essa herança, declarou Maria, com a voz cheia de autoridade. Não mais viveremos sob o efeito dessas correntes. Hoje, somos feitos novos. Enquanto suas palavras ressoavam, um forte vento começou a se agitar dentro da capela. As velas tremeram, e a energia espiritual estava eletricamente carregada. A congregação, unida em um só clamor, sentia que uma batalha estava sendo vencida, que correntes estavam sendo quebradas. De repente, um silêncio profundo caiu. Todos pararam. O frio que antes era gelado, agora estava aquecido por uma presença poderosa. Algo estava prestes a mudar radicalmente, mas o que era? O ar estava cheio de expectativa e, com isso, uma questão fervia na mente de Maria. Que o Senhor nos mostre o que vem a seguir, que o caminho para a liberdade já esteja se revelando. Assim, enquanto a luz da manhã se aproximava no horizonte, Maria sentiu que o próximo capítulo de sua história estava prestes a começar. Mas ainda havia muito a descobrir, muito a confrontar. O que mais seria revelado naquela noite mágica? E quais correntes poderiam ainda estar à espreita, aguardando para ser confrontadas? Maria permaneceu em silêncio, tentando captar a murmuração do espírito que ainda pairava na capela. A presença de Deus, imersiva e tempestuosa, fazia seu coração pulsar como o tambor de uma guerra espiritual. Mais do que nunca, ela sentia que essa não era apenas uma batalha individual, mas uma luta coletiva pela libertação. Naquela pausa carregada, um irmão se levantou e, com os olhos cheios de lágrimas, começou a compartilhar sua história. Minhas correntes vêm do meu avô, ele sempre disse que nada daria certo para nossa família. Essa voz, esse olhar crítico, acompanhou-me toda a vida. Sinto que hoje é o dia em que isso termina. Cada palavra sua ecoava com tanta força que parecia rasgar o véu das limitações. Maria percebeu que não era apenas uma questão de libertação pessoal, mas uma verdadeira busca por restaurar não apenas suas vidas, mas as gerações que a precederam. Isso mesmo, irmão. Hoje, cortamos com cada palavra negativa que nos foi lançada. Ela levantou os braços, ardendo em fervor, e os irmãos ao seu redor começaram a se unir a ela. Palavras de rompimento ecoaram por toda a capela. Em nome de Jesus, renunciamos a cada maldição. Que as palavras de morte sejam apagadas e substituídas por promessas de vida. As vozes se elevavam como um hino forte e harmonioso, e o ar ao redor delas parecia vibrar. A atmosfera eletricamente carregada começou a se transformar. A nuvem de clareza que antes pairava começou a se iluminar, um brilho intenso tomou conta do altar, como se um portal tivesse se aberto. Para Maria, tudo parecia contar uma história. Na luz, ela viu flashes de rostos, imagens do passado que dançavam como sombras, avós, tios, e até mesmo pessoas desconhecidas. Cada um deles, carregando o peso de histórias não contadas e bênçãos não reclamadas. Jesus, nos libertamos de tudo isso. É hora de receber a herança que nos foi prometida. Gritou um jovem no fundo da capela. Em um ímpeto, todos concordaram, levantando as mãos em oração. Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, começou a sentir uma onda de amor e perdão lhe invadir. Quantas feridas precisamos deixar para trás, Senhor? Sussurrou em meio ao clamor. Recebamos, então, uma nova herança. Aquela que vem de ti, proclamou seu espírito, em um ato de fé. Entre as palavras e as súplicas, Maria sentiu que um quebra-cabeça de gerações estava finalmente se encaixando. Era um momento sublime, onde passado e futuro pareciam convergir. Mas, no fundo do seu ser, ainda havia um peso. O que mais precisamos fazer, Senhor? Perguntou, como se o próprio universo estivesse prestes a responder. Ela sabia que,
apesar das correntes terem sido quebradas, algo ainda poderia estar escondido nessa teia de maldições hereditárias. Foi então que, de repente, a luz tornou-se tão intensa que a capela pareceu se transformar em um lugar sagrado, além do comum. A presença de Deus tornou-se palpável e, em um instante, Maria viu uma visão. Era uma árvore antiga, cujas raízes profundas se espalhavam por toda a terra representando cada geração e seus fardos. E, na sua frente, um tronco robusto, mas carcomido, onde as folhas se agitavam no vento, esperavam por renovação. Estamos prontos para a restauração. Explodiu um sentimento dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, surgiu uma preocupação. O que seria necessário para essa árvore florescer novamente? Maria olhou em volta, e percebeu que os rostos de seus irmãos estavam marcados pela mesma busca. A fresta da manhã começava a iluminar a capela, mas a resposta para a próxima etapa dessa jornada ainda não tinha sido revelada. Como poderiam mitigar a dor ancestral? O que precisariam fazer para restaurar a árvore e permitir que a bênção fosse transmitida às futuras gerações? Maria sentiu que o mais profundo ainda estava por vir, e a urgência de uma resposta não era apenas sua, mas de todos. Senhor, guia-nos! Sussurrou novamente em fervor. A jornada de libertação estava apenas começando. O que mais eles teriam que descobrir para que suas vidas não fossem apenas curadas, mas verdadeiramente restauradas? A luz na capela parecia pulsar, como se cada raio de esperança estivesse dançando ao som das orações fervorosas. Maria sentia a intensidade do Espírito ao redor, como um manto aquecido que envolvia todos ali presentes. Cada irmão e irmã, unidos em um só clamor, tornavam-se parte de uma sinfonia de fé que ecoava nas paredes de pedra, desafiando as limitações impostas por gerações anteriores. A figura do jovem do fundo, que havia falado sobre suas correntes, voltava à mente de Maria. Um símbolo de transformação, de renovação. O que mais ele poderia passar a compartilhar? O que viria a seguir quando a luz deixasse tudo tão claro? Enquanto esses pensamentos fervilhavam em sua cabeça, um novo irmão levantou-se, seus olhos brilhando com a certeza de quem já experimentara o tocante. Meus amigos! Começou ele com uma voz firme, eu também carrego histórias que não são só minhas. Você se lembra quando li, certa vez, a passagem em que Deus disse que nossas obras são como árvores plantadas junto a ribeiros? Sua metáfora ressoava de maneira profunda com o que Maria sentia. As raízes, elas precisavam ser nutridas com o amor e a verdade, mas também com perdão. Precisamos jogar fora toda a amargura, todo o ressentimento que possa ter envolvido essas raízes. Ao ouvir isso, Maria concordou com a cabeça. O que era uma árvore sem suas folhas, sem seu fruto? As maldições herdadas se manifestavam não apenas em palavras, mas em ações, gestos e muitas vezes, no silêncio. Silêncio que sufoca a verdade e a liberdade. E se cada um deles pudesse se libertar de palavras negativas não apenas de seus avós, mas de experiências e desafios que pareciam eternamente presentes? Vamos juntos! Exclamou Maria, levantando um pouco mais a voz. Vamos renunciar ao ódio, ao desencorajamento. Vamos agradecer pelo amor e pela esperança que estão nos cercando. Silêncio se fez, mas não por muito tempo. Uma onda de unidade percorreu a capela. Irmãos e irmãs começaram a declarar em uníssono suas renúncias, suas intenções. Nós rompemos com tudo que pesa sobre nós. Em nome de Jesus, quebramos cada laço e corrente que nos prendem. As vozes eram cada vez mais ferozes, massivas como uma tempestade se formando no auge. Maria viu a visão da árvore novamente. Desta vez, as folhas estavam começando a brotar. Mas algo ainda a inquietava. Os pequenos frutos que começavam a se formar estavam cheios de potencial, mas o que elas precisariam fazer para nutrir essa árvore? Era um sacrifício pessoal, uma busca sincera pelo bem das próximas gerações. Um sussurro cortou o ar, como se a própria presença de Deus estivesse comunicando algo profundo. Perdão, sussurrou ao coração de Maria. Precisamos perdoar. Esse ato de liberar o que estava guardado era essencial para cortar as amarras do passado. Ela sentiu uma agitação, uma urgência de agir. Vamos nos perdoar, irmãos. Não apenas uns aos outros,
mas a nós mesmos pela dor que carregamos. Sua voz tremia com a emoção. Vamos libertar nossas almas, que neste momento se tornam novas, purificadas. À medida que cada um começava a conjugar atos de perdão, lágrimas preenchiam os rostos. As mãos se erguiam, não só pedindo, mas agradecendo. O brilho das luzes parecia se intensificar à medida que um brilho diferente surgia, uma energia de troca de amor e aceitação. Mas, no fundo, a pergunta persistia. O que mais eles precisavam descobrir? Como poderiam chegar ao clímax desse movimento divino e fazer renascer a árvore em toda a sua glória? Maria sentia um novo mistério se formando, um segredo sagrado que ainda estava escondido. O ar dentro da capela estava pesado com expectativa. As janelas tremeluziam, e uma ligeira brisa começou a fluir, trazendo um cheiro doce de renovação. Era o movimento do espírito. E se naquelas brisas estivessem as respostas que tanto buscavam? O que mais Deus revelaria para eles? Maria respirou fundo, ciente de que a jornada estava longe de acabar. O silêncio reverberava na capela, enquanto cada coração pulsava com uma expectativa indescritível. Maria sentia que os fios da espiritualidade estavam se entrelaçando mais intensamente. O murmúrio suave das vozes ainda ecoava, mas agora, um novo tom se anunciava na atmosfera, um chamado, quase como um canto sagrado. Meus irmãos! Exclamou um outro membro da congregação, um homem de cabelos grisalhos, cuja sabedoria transparecia em cada gesto. Não podemos esquecer que o perdão é apenas o início. Precisamos também buscar a verdade em nós mesmos. Como podemos romper as correntes se não sabemos qual é a verdadeira origem delas? As palavras lançadas ao vento pareciam pesar como ouro precioso. Maria sentiu uma onda de convicção atravessar o espaço. Cada um ali tinha suas próprias histórias, suas lutas e suas heranças, e era hora de desenterrar essas raízes. O que você quer dizer com isso? Murmurou Maria para si mesma, mas a curiosidade a levava a uma reflexão mais profunda. O homem continuou: precisamos nos voltar para Deus, como nosso refúgio. Ele é o único que conhece nosso interior. Que tal, neste momento, trazermos à tona tudo o que nos pesa e clamarmos por graça? Sua voz parecia irromper o espaço com uma força quase tangível. Os olhares dos presentes se cruzavam. Muitos, com a dor de experiências passadas refletindo em seus rostos. O ar estava carregado de emoções, como se a capela estivesse prestes a explodir em luz. Vamos fazer isso juntos! Exclamou outra mulher, com lágrimas nos olhos. Vamos trazer à memória as promessas de Deus e romper com as maldições das gerações. Maria se viu, de repente, segurando a mão de um jovem ao seu lado. Ele tinha o semblante angustiado, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e esperança. Estou aqui, e quero quebrar isso. Quero ser livre. Ele sussurrou. A conexão lhe trouxe força. Com um espírito renovado, Maria lançou um olhar à turma, antes de se aprofundar em oração. Senhor, estamos aqui, dispostos a enfrentar nossas verdades. Quebramos cada laço e toda maldição que carregamos, aceitamos a nova vida em Ti. Vamos clamar juntos. As vozes se elevaram, formando um eco vibrante, que parecia atravessar os muros da capela. Quebremos as correntes. Quebremos as maldições. Em nome de Jesus. Maria sentiu uma brisa mais forte entrar, agora quase como um vento de transformação. A energia era palpável. A cada palavra, algo dentro dela se desatava, como se uma leve bruma estivesse se dissipando. Algumas pessoas começaram a chorar, outras levantavam as mãos, rendendo-se a essa vibração divina que tomava conta de cada espaço no coração. Mas, ali estava uma verdade ressoando, ainda restava um passo em sua jornada. Se a libertação era real, o que mais precisavam descobrir? Que caminhos ficariam pela frente, e como iriam se manter firmes após essa nova revelação? Ainda mais, sussurrou Maria, segurando o jovem pela mão. Precisamos buscar o verdadeiro propósito de nossas vidas e entender como essa transformação se manifestará no dia a dia. Ela olhou ao redor, infiltrando-se nos rostos que refletiam esperança e incerteza, enquanto um novo questionamento ecoava em sua mente.
E se este fosse apenas o começo de um caminho repleto de mistérios? O que Deus ainda tinha preparado para eles? À medida que a luz na capela continuava a dançar, a busca por verdades mais profundas se tornava irresistível. O ar na capela estava carregado de uma energia quase elétrica. Maria e o jovem, que agora se apresentava como Lucas, estavam entre as almas que clamavam e se entregavam àquela atmosfera vibrante. À medida que as vozes uniam-se em um clamor fervoroso, algo profundo começava a acontecer dentro delas. Mais do que um simples ato de oração, era uma entrega coletiva, um consenso de que a transformação tinha que ser real e, mais importante, contínua. A ponto a mulher de lágrimas nos olhos continuou a liderar, sua voz ressoando como um trompete. Senhor, quebra as correntes de nossa herança. Reveste-nos com teu poder. Que cada maldição que nos persegue seja cancelada na tua presença. As palavras fluíam como um rio e, com cada sílaba, as almas presentes pareciam se abrir, transparente como um cristal expostos ao sol. Maria olhava para os rostos ao seu redor, alguns transbordando alegria genuína, outros encolhidos em um semblante de luta interna. Ela sabia que, dentro de cada coração, havia uma batalha silente, uma maldição que queria ser rompida. Um desejo coletivo de renovação pairava sobre todos. Os olhos de Lucas brilham intensamente, e ele parecia respirar esperança. Como podemos continuar a desvendar isso? Maria questionava em voz baixa, quase um sussurro entre ela e Deus. Uma suave brisa parecia acariciar seu rosto, como se o próprio Espírito Santo estivesse respondendo. O silêncio que se seguiu àquela oração coletiva era quase palpável, e a luz que inundava a capela parecia mais intensa. Vamos nos reunir em grupos, disse o homem grisalho, quebrando a contemplação. É hora de dividir nossos fardos e nossos testemunhos. Cada um de nós carrega uma verdade única que precisa ser confrontada. Juntos, podemos encontrar a força necessária para nos libertar de nossos passados. Os murmúrios de concordância ecoaram. Formaram-se pequenos círculos, e Maria hesitou por um momento, sentindo uma mistura de vulnerabilidade e coragem. Mas a ansiedade logo se dissipou quando Lucas a puxou gentilmente. Vamos lá, Maria. Você não está sozinha, ele a encorajou. Quando se uniram ao grupo, a conversa fluiu naturalmente. Cada pessoa compartilhou suas lutas e o tempo parecia se desvanecer. Meu avô tinha um vício, e eu sempre temi que isso passasse para mim, confessou uma mulher da turma. As histórias se entrelaçavam como uma tapeçaria de dor, mas também de esperança. Maria sentiu sua própria história emergir em seu coração. Eu carrego a dor da perda, uma sensação de que nada será como antes. A sala pareceu silenciar, mas aquele silêncio era acolhedor, como uma manta que envolvia todos em amor. O homem grisalho olhou para eles com seriedade. Sabemos que, por meio do clamor e da confissão, encontramos o caminho para a liberdade. Deus não quer que levemos o peso sozinhos. Ele então conduziu a um momento de oração em grupos. Clame a Deus por libertação, e lembre-se, Ele é fiel. As vozes se elevaram novamente, agora com um tom mais forte. Que as correntes sejam quebradas. Que as maldições sejam lançadas fora. Em nome de Jesus. Verdadeiramente, naquele espaço sagrado, alguém estava a ponto de ser transformado. As lágrimas que caíam eram de alívio, como chuva após longos dias de seca. Maria sentiu o peso de sua própria história se desvanecer. E à medida que a oração se intensificava, uma certeza cresceu dentro dela: a verdadeira libertação era apenas o início. Mas mesmo com as correntes começando a se desatar, uma pergunta persistia na mente de Maria: o que mais Deus deseja revelar para nós? Qual é o próximo passo nessa jornada? Ela sabia que ainda havia mais segredos à espera de serem descobertos, mais verdades que iriam moldar suas vidas de uma maneira que nunca imaginaram. A capela era agora um lugar de transformação, um ponto de partida. O murmúrio de vozes continuava, enquanto a luz da capela parecia aumentar, sugerindo que o que viria a seguir não seria simples. Deus estava prestes a revelar algo extraordinário, algo que mudaria tudo. Qual era o plano divino para aqueles corações unidos em fé? O mistério de sua jornada estava apenas começando. A atmosfera na capela estava pulsando.
As vozes unidas pareciam criar uma sinfonia celeste, como se os ecos de cada oração se transformassem em música divina. Maria, ainda embriagada pela intensidade do primeiro momento de libertação, sentiu o coração acelerar. O que mais seria necessário? O que Deus planejava revelar àquele grupo tão diverso, mas tão unido? Lucas, percebendo a inquietude em Maria, inclinou-se para ela e sussurrou: às vezes, a resposta pode vir em forma de uma pergunta. Ele parecia ter dentro de si um conhecimento profundo. Maria se perdeu em seu olhar, era uma mistura de força e gentileza que a acalmava. A mulher de lágrimas, agora visivelmente emocionada, começou a levantar os braços em adoração, e a capela respondeu com um coro de amém. Cada vez mais forte. Maria sentiu sua vida passando diante de seus olhos, cada dor, cada pergunta sem resposta. Mas havia algo mais agora, um sopro de esperança, uma centelha de fé que pulsava como se estivesse viva. Que revelação você anseia por receber? Questionou a liderança com uma intensidade no olhar que fazia qualquer um se sentir exposto. A mulher olhou ao redor e alguém finalmente levantou a mão. Eu quero saber se serei perdoado pelos erros do passado. Todos os dias sinto que sou assombrado por meus erros, disse um homem com a voz trêmula. As palavras dele ressoaram na mente de Maria. Era um eco do que ela carregava no íntimo. O líder então iniciou uma outra oração, pedindo a Deus que enviasse uma resposta audível. As vozes mais uma vez se elevaram, mas agora havia uma direção, uma intensidade singular. A luz na capela parecia vibrar, e, por um breve momento, Maria pensou ter visto algo reluzente flutuar acima deles. Era como uma piscina de luz que dançava. O homem grisalho falou novamente: mantenham os olhos abertos. O Senhor pode manifestar-se de formas que menos esperamos. De repente, a brisa que havia acariciado Maria antes voltou, mas dessa vez sentiu-se mais forte, como um abraço cálido. Ela se lembrou da dúvida que estava presente em seu coração. O que mais você quer que eu saiba, Senhor? Ela fechou os olhos, em meio à oração, sentiu uma confiança crescente. Isso não era apenas sobre libertação pessoal. Era sobre um chamado. Ela percebeu, naquele instante, que suas experiências de dor poderiam se transformar em um testemunho de vida. E se eu puder ajudar outros? Imaginou. O pensamento parecia quase audacioso, mas ao mesmo tempo, socorredor. Lucas então se virou para Maria e a olhou fixamente. Você sente que tem algo para compartilhar, não é? Ele parecia saber que uma nova luz havia acendido dentro dela. O tempo parecia se suspender. Maria sentiu as palavras fluírem lentamente como um rio, cada sílaba um passo seguro na direção de algo novo. Sim, eu sinto que Deus me chama para ajudar outros a superar suas dores, assim como eu estou começando a fazer. Sua voz estava repleta de emoção, mais firme. O grupo em volta começou a murmurá-la, incentivando-a: fale, Maria, fale. E ali, naquele espaço sagrado, ela decidiu compartilhar sua história. No entanto, à medida que falava, sentiu que as palavras que saíam eram mais do que apenas sua história, eram promessas de Deus, um testemunho do que ele estava prestes a fazer. Como um longo eco, a frase saiu de seus lábios: se Deus consegue me libertar, Ele pode fazer o mesmo por cada um de vocês. Uma onda de fervor atravessou o grupo. Mas as palavras a seguir dela ainda estavam guardadas, esperando para serem reveladas e preenchidas de um convite divino. O homem grisalho, percebendo a intensidade crescente, exclamou: Deus está abrindo uma porta. Preparem-se para sua próxima bênção. Mas as palavras de Maria ficaram presas em seu peito, pois uma dúvida se formou: será que ela estava pronta para o que viria a seguir? Ela olhou para Lucas, que agora também parecia inquieto, seu olhar fixo em um ponto além deles. O que mais Deus poderia estar prestes a revelar? A capela estava prestes a se tornar um campo de batalhas e de vitórias. A certeza de que algo grande estava por vir encheu o ar, e a ansiedade de Maria cresceu. O que a aguardava da parte de Deus, e quão profundas seriam as mudanças em suas vidas? Os olhos de todos estavam voltados para o homem grisalho, que agora começava a preparar o espaço para uma nova visão. Uma brisa suave começou a encher a capela novamente, como um aviso, e Maria sentiu seu coração disparar. O ventre da capela estava prestes a dar à luz uma nova revelação.
O que estava para acontecer? A luz da manhã começou a atravessar as janelas da capela, onde a congregação ainda permanecia unida em oração. O clima estava pesado, mas carregado de expectativa. Maria sentia a presença de Deus se manifestando de maneira cada vez mais poderosa. Era como se o próprio céu estivesse prestes a rasgar a realidade e revelar algo extraordinário. O homem grisalho, com seu semblante sereno, levantou uma mão enquanto chamava a atenção de todos. Irmãos e irmãs, o que temos presenciado aqui não é apenas uma cura, mas a abertura de portais para um novo começo. O Senhor está nos convidando a participar de sua obra, e isso demanda coragem. Maria sentiu seu coração acelerar. Era um chamado para agir, para não apenas receber, mas também dar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto seus olhos se encontravam com os de Lucas, que a encorajava silenciosamente. Era momento de deixar a luz dela brilhar, de se permitir a liberdade total que Deus havia prometido. É hora de compartilhar não apenas nossas dores, mas também nossas vitórias. Gritou Maria, a voz cheia de determinação. As palavras saíam com um fervor que parecia contagiar a todos. O ambiente se transformava, as pessoas ao redor começavam a se levantar, unidas em espírito. Maria subiu ao altar e, com uma fé fervorosa, começou a contar sua história. Eu vivi sob o peso de maldições, doenças e dores que me perseguiam, mas a graça de Deus me encontrou. A recíproca de amor e esperança emanava de sua voz. O que antes era tristeza, agora se transforma em testemunho de transformação. Se eu fui curada, você também pode ser. As vozes ao redor se uniram a ela, formando um hino de adoração e louvor. Os irmãos e irmãs começaram a declarar suas promessas e testemunhos. Palavras de encorajamento ecoavam pela capela, doando força uns aos outros como um grande corpo unido em Cristo. Recebemos a liberdade que vem de Cristo. O passado não nos define. Clamou um irmão. Maria sentiu a energia pulsar enquanto todos se uniam na verdade poderosa de que o Senhor as havia chamado para um propósito. Então, a luz que iluminava a capela começou a brilhar ainda mais intensamente, envolvendo todos em um manto de amor. Era como se o próprio Deus estivesse se manifestando ali, em cada coração. De repente, uma nuvem suave de glória desceu. Maria viu visões de um futuro próspero, uma herança não apenas restaurada, mas multiplicada. Vamos nos comprometer a ajudar uns aos outros a crescer e caminhar na liberdade. Maria exclamou. Cada pedido foi respondido e cada promessa feita foi guiada pelo Espírito Santo. Aquela comunidade, agora unida por experiências similares, estava prestes a se transformar em um farol de esperança e cura para muitos que ainda lutavam. O homem grisalho, observando tudo, disse, a colheita está prestes a chegar. Não é hora de se acomodar, mas de seguir adiante. Vamos sair e proclamar às pessoas que o Senhor é bom, que as correntes foram quebradas e que esta cidade será transformada pela fé. Naquele instante, Maria sentiu um transbordar dentro de si. Não era mais apenas sobre sua libertação, mas de um movimento que se iniciava, uma nova linhagem de fé que herdarão suas crianças e irmãos. A sensação de unidade e propósito os envolvia, como se fossem uma família que, pela primeira vez, não só lutava contra as sombras, mas agora também dançava à luz do amor de Deus. A capela que antes fora um refúgio pessoal agora se tornava um lugar de ativação, um espaço de missões e transformações. Maria olhou ao redor e viu não apenas esperança, mas também novas visões surgindo. O sentimento era claro, a maldição havia sido quebrada. Todos estavam se levantando, um espírito de renovação emanando de cada um. Estavam prontos para ir além, prontos para adentrar nas promessas do Senhor e conquistar não apenas suas vidas, mas suas comunidades. O que Deus começou aqui, Ele continuará a fazer. Vamos juntos, mão na mão, dar o próximo passo em nossa jornada. E assim, enquanto as portas da capela se abriam para um novo dia, os corações repletos de fé e coragem avançaram, em direção à transformação divina. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre o final, e, por favor,
compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Não espere nem mais um segundo. Apenas verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar este canal através dessas ações.